Graça e paz, igreja. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Estamos realmente anestesiados desta virtude, desta graça, né? O pastor Enio disse aqui que nós fomos aí disponíveis, mas para mim, para a pastora Hilda, é uma honra poder servir a igreja, atender ao chamado do nosso pastor Enio, sempre confiando grandes coisas nas mãos de pessoas pequenas. Eu me lembro sempre do que Jesus fez em relação a Pedro. Pedro, tu vai me negar. E Pedro, eu? E aí demora pouco tempo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus é crucificado, passa o sábado, no domingo de manhã, Jesus chama Pedro lá na beira do mar e diz assim: tu me ama ainda? Eu te amo, Senhor. Vem cá, meu amigo, cuida da minha igreja. É assim que Deus nos olha, porque nos olha por dentro. E o nosso pastor tem tido esse olhar para conosco. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós realmente estamos sempre à disposição do reino de Deus. Queridos, eu quero com vocês ler um versículo que está no livro de Gênesis. Glória a Deus. O capítulo de número 32. Versículo de número eu quero ler o verso de número 29, que diz: e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Amém? Curva a sua cabeça por um minuto. Pai querido, por tua misericórdia e bondade, te agradecemos, te louvamos, te enaltecemos. Pedimos a ti que o Senhor continue falando ao nosso coração. Estamos felizes. Hoje é noite de celebração, de júbilo, pelo que o Senhor tem feito durante esses dias, não somente a nós, encontristas, servos, mas a todos que aqui estão, que de igual forma foram abençoados. Eu te peço, Senhor, continua falando de forma especial, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Imagina você andar na convicção de que aquilo que você acredita, que você imagina, que você aprendeu, está tudo certo. E que a forma que você entende, compreende as coisas, é aquilo que realmente um dia estará diante de você e você vai dizer: é isso mesmo? Ora, você não tinha confiança? Você não tinha certezas? Aqui nós vemos um personagem bíblico chamado Jacó. Diga comigo, Jacó. O nome Jacó, e é interessante que em hebraico, todos aqueles personagens bíblicos do Antigo Testamento, o nome dele sempre está associado àquilo que basicamente aconteceu na vida dele. E Jacó, a palavra Jacó, em algumas traduções diz que é suplantador ou enganador, mas o original diz: é aquele que segura no calcanhar.
Diga comigo, aquele que segura no calcanhar. Isso aconteceu no nascimento de Jacó, junto com seu irmão Esaú, que eram gêmeos, e um saiu primeiro, e o outro segurado em seu calcanhar. Esaú foi o que primeiro saiu, mas Jacó segurando no calcanhar do seu irmão. E eles cresceram. E houve um fato interessante que já entre a juventude e a vida adulta, Jacó desejava algo que para Esaú não tinha muito valor, que era a primogenitura. Diga comigo, primogenitura. Irmão, a primogenitura é o estado primaz daquele que nasce. Você é o primeiro a nascer, sim. Então você vai ter direitos que o que nasceu por segundo não terá. Era assim na cultura daquele tempo. E sendo Esaú o primogênito, ele não dava valor a isso. Mas Jacó, ele observava o valor da primogenitura. Veja só, queridos, todos nós cristãos, nós não tínhamos nome, e a gente aprendeu isso também lá, né? O Senhor nos deu um nome e nos fez ser também filhos seus. E nós somos chamados primogênitos de Deus, aqueles que são a coroa da glória de Jesus. Somos nós, porque aceitamos pela fé o Filho de Deus. E nós agora também temos este direito primaz, porque os que morreram no passado não receberão a glorificação se nós aqui não estivermos também glorificados. Veja o que diz o apóstolo Paulo: eles vão ressuscitar, mas eles não serão completos sem a igreja. Então a igreja recebe este valor primaz. Amém? Quantos estão comigo? Você tem um valor primaz. Você tem uma primogenitura. Observemos que Jacó, depois deste processo, intenta no seu coração alcançar o que seria impossível para ele. E junto com a sua mãe, eles têm uma trama e acontece que eles enganam o pai que tinha a bênção. O pai haveria de colocar a mão sobre o filho e dizer: você recebe a bênção da primogenitura, e lança sobre ele toda a bênção. E Jacó tinha tanto desejo de ser, que Jacó agora engana o seu pai junto com a sua mãe. E se fantasiando com pelos, porque o seu irmão era peludo e ele não. Jacó, o seu pai já com as vistas fracas, já não podia enxergar, passa a mão nele e fala: deve ser Esaú. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. E quando o seu irmão chega depois e fala: e a minha bênção? Agora já abençoei o teu irmão. Mas por que é que ele perdeu a bênção? Diga comigo, por que ele perdeu a bênção? Porque ele não dava valor à bênção, meus irmãos. Lembra-se que uma certa vez ele chegou com tanta fome, porque foi caçar, e chegou esvaído de fome, com tanta fome, que ele, quando sentiu o cheiro de um guisado vermelho de lentilha, que o seu irmão havia preparado, junto ali à família, ele falou: me dá isso aí que eu estou morrendo de fome. Jacó viu a oportunidade e disse assim: eu posso até te dar, se você me der o direito de primogenitura. O que Esaú disse? De que me serve ser primogênito? Isso é bobagem. Eu quero a lentilha, eu quero o guisado, eu quero saciar a minha fome. E assim ele fez. E parecia uma coisa simples, mas não era simples, porque ali ele estava entregando o seu direito de primogenitura, e o seu irmão estava adquirindo esse direito
de primogenitura. Preste bem atenção, neste caso, Jacó está usando de engano, mas ele está dando valor ao que era certo. E o seu irmão está sendo inocente, mas não estava valorizando o que tinha importância. A consequência disso é que lá na frente, o seu irmão perde o direito de ser filho primogênito. E Jacó ganha. Mas como Jacó adquire isso de forma enganosa, isso lhe traz consequências. Preste bem atenção, queridos. Na nossa vida cristã, sempre haverá um momento em que você terá fome, desejo de realizações, de coisas imediatas. E pode ser que isso seja posto à prova. E pode ser que às vezes, diante de você, haverá uma proposta em que você tem que trocar o seu direito de primogenitura para saciar a sua fome. Foi isso que aconteceu com Esaú. E isso lhe custou a perca da bênção. Mas Jacó, ele adquiriu esse direito. Mas esse direito não ia sair para ele barato. Porque ele não fez de forma correta. Ele tinha a bênção? Tinha. Mas agora teria também as consequências do seu engano. E a Bíblia diz que por conta disso, o seu irmão tentava agora lhe matar. E ele foge de onde vivia e vai para a casa do seu tio Labão. E junto à família de Labão, Labão percebe o seu potencial, mas percebe que ele não é tão inteligente como parece. E diz assim: é eu que vou te abençoar. A bênção que você precisa, é eu que tenho. Trabalhe comigo. E ele tenta ter agora uma vida estável de relacionamento e se interessa pela filha de Labão, por Raquel. E acontece que Labão coloca diante dele dizendo: olha, você vai ter ela, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para mim, para poder ter esse direito. Eram as leis da época, e ele se submete a isso. E quando há um momento dele realmente alcançar a bênção, que era ter Raquel como esposa, naquela noite de festa, num lugar meio sombrio, ele entra dentro do quarto, se encontra secretamente ali, porque era o ritual, e quando ele amanhece o dia com aquela mulher, ele percebe que não é Raquel, é a sua irmã Lia. E ele olha para Labão e fala: peraí, você me enganou. Ele falou: agora você ainda quer a bênção? Quero. Você vai trabalhar para mim mais 7 anos. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel como esposa. Naquele tempo, as leis eram diferentes. E o homem poderia ter até mais de uma esposa. Não era assim no princípio. Diga comigo, não era assim no princípio. Perceba que Deus só fez uma mulher para Adão. Mas as coisas mudaram. E agora ele tem que alcançar esta segunda bênção. Porque para ele a primeira não era uma bênção. Trabalhando mais 7 anos. E quando se faz 14 anos, ele propõe no seu coração: agora eu quero ser definitivamente abençoado. Não somente no matrimônio, mas também na vida pessoal. Eu quero também ter bens materiais, eu quero também ser abençoado. E Labão chama ele e fala: quer ser abençoado? Quer ter o que eu tenho? Quer ser próspero? Então vamos combinar uma coisa. Todo novilho que nascer manchadinho é seu. E o que não nascer manchadinho é meu. E toda vez que isso acontecia, amados irmãos, eles dividiam. E nessa divisão, percebe-se que Jacó começa a ter mais animais do que Labão. E Labão muda a regra, fala: mas peraí, vamos fazer o seguinte, agora todo que nascer sem mancha é seu.
E os manchadinhos, malhadinhos são meus. E começa a nascer sem mancha agora. E Jacó começa a ficar muito mais próspero. Mas Jacó ainda não estava feliz, porque apesar de ter lutado e sofrido bastante para ter uma estabilidade, ele precisava alcançar o principal, que era ser livre da condenação. Lembra do que ele fez com o irmão? Ele teria que um dia prestar contas daquilo. E agora ele era próspero, já tinha uma família, mas a sua vida ainda não estava completa. Ele precisava de ter um encontro com Deus. Sabe, irmãos, nós temos tantas habilidades, capacidades. Eu digo que os dons nos dá direito até mesmo de deles viver. Mas a vocação não, a vocação é uma coisa diferente. A vocação pessoal nunca será para nós servirmos a nós mesmos. Então, quando você vê um servo de Deus se dedicando por alguém que não merece, é porque ele entendeu que os dons servem para ele, serve para a sua família, serve para que ele possa ter qualidade no seu trabalho, enfim, habilidades. Mas a vocação é um chamado específico para servir. E até agora, Jacó tinha o conhecimento deste Deus, o Deus de Abraão e de Isaac, os seus pais, mas ainda não o tinha servido como deveria servir. E a consequência disso é que ele reconhece que ainda falta. E é esse o diferencial que nós temos que ter em nossa vida como crentes. Perceber o que ainda falta. Não viva saciado se você já tem bens, se você já possui um carro que desejava, uma moto que tanto sonhou, um brinquedo, ou talvez um relacionamento. Quantas pessoas que entram num relacionamento e abandonam Deus, porque já alcançaram o que queriam. Quantas pessoas que entram numa empresa e passam a ter um bom salário, um bom emprego, e abandonam Deus, porque já têm o que queriam. Jacó percebe que ainda lhe falta uma coisa. Ele precisava vencer os seus medos. Ele precisava quebrar este ciclo de trabalhar 7 anos por aquilo que deveria ser seu por herança. Lembra que ele era abençoado pelo seu pai? Pois se ele era abençoado, já era seu por herança, mas ele teve que pagar, sofrendo com trabalhos, porque não agiu de forma correta. Ele focou nos bens, ele focou naquilo que a primogenitura poderia lhe dar, mas não tinha pensado na importância que era ser filho primeiro. Amém? Você está comigo? Mas chegou o momento, e ele observa, havia ali naquela região de Sucote, um val, ou um vale, ou um riacho, chamado Jaboque, que era próximo ao leste do Jordão. E Jacó diz assim, olha, chama toda a sua congregação, porque agora a família era grande, os servos dele também eram grandes, os animais eram inúmeros, e ele diz assim, vocês vão na frente, e vocês vão nessa direção, e lá vocês vão encontrar nestas terras um homem chamado Esaú, é o meu irmão. Vocês vão em direção a ele. Quando eles perguntar quem são vocês e de onde vêm, vocês dizem, tudo isso aqui é para ti, meu Senhor, porque quem está enviando é o teu servo, o teu irmão Jacó. Nós somos presentes para você. E assim eles foram à frente, e Jacó ficou para resolver o problema.
ele chega diante do vale de Jaboque, daquele pequeno riacho, e diz assim: Senhor, eu não vou sair daqui sem que tu me abençoe. Senhor, o meu pai impôs a mão sobre a minha cabeça. Eu adquiri aquilo que naturalmente um homem terreno quer, mas me falta alguma coisa. E isso é mais precioso do que tudo aquilo que eu tenho. Perceba que tudo que ele adquiriu, ele envia para o seu irmão. E ele fica sozinho. E diante dele está o anjo do Senhor. Um ser de Deus aparece diante dele. E ele segura esse anjo. Consegue segurar ele e diz assim: olha, você não vai embora sem antes me abençoar. Eu preciso alcançar aquilo que eu deixei para segundo plano. Chegou a hora. Chegou o momento. Sabe, queridos, boa parte do sofrimento da nossa vida está relacionado à posição das pedras que colocamos no altar. Se nós colocamos primeiro aquilo que queremos e não o que Deus quer, é a forma que estamos traçando o sacrifício. É a maneira que nós vamos conduzir o nosso caminhar. Você pode até daqui 1, 2, 3 anos alcançar tudo aquilo que você deseja materialmente. Mas eu tenho certeza que se você não priorizou Deus em todas estas conquistas, você não será feliz por completo. Você não será feliz. Então, ao invés de construir com Labão, construa com Deus. Ao invés de conquistar sozinho, e eu quero nesta noite dizer a vocês o que aconteceu comigo. Eu tenho hoje 44, daqui a alguns dias eu vou completar 45 anos de idade. E eu vou dizer para você que talvez com 5 ou 6 meses atrás, foi que eu recebi uma palavra que me libertou. Porque desde a minha adolescência, eu ouvia algo que talvez, eu acredito que boa parte de vocês já ouviram. Pelo menos aqueles que já passaram esta fase da adolescência. Você precisa se tornar independente. Já ouviram isso? Quantos já ouviram? Levante a mão. Você precisa ser independente. Você precisa aprender a se virar sozinho. Não é isso que nós ouvimos? E aí você toma esta palavra e diz assim: eu preciso ser independente. E aí o pai vai dar um conselho e você fala: não, pai, eu já sei, eu vou fazer exatamente assim. Eu já tinha inclusive pensado nisso. Nem pensou. Mas você quer ser independente. E aí a sua mãe fala assim: eu vou arrumar o seu quarto. E você fala assim: não, pode deixar aí que está tudo sob controle. Minhas coisas eu sei onde estão e ao momento certo eu vou arrumar. Porque você quer ser independente. Você vai pedir uma indicação na rua: escuta, é para cá que fica tal empresa? E a pessoa vai dizer: não, é para cá. Ele falou: realmente, eu estava achando que era para cá, mas eu sabia que era para cá. Porque você quer ser independente. Você sabe tudo. Você tem domínio de tudo. Você é autossuficiente, você sabe. Você sabe como alcançar. Se o outro fez, você também sabe. Eu já vi, já percebi como é que ele faz. Então eu vou fazer também, porque eu também sou capaz. E isso vai gerando em nós uma independência. Queridos, quebre este jugo nesta noite. Diga assim comigo: eu jamais. Não, mas diga para o inferno ouvir. Diga: eu jamais. Eu jamais serei independente. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais. A independência nos faz andar por caminhos solitários. Eu e você não fomos feitos nem projetados para sermos independentes. Independência, vejam bem,
Até o Brasil tem uma história vergonhosa, né? Porque na escola nos ensinaram que não tinha ninguém aqui, só os índios, como se os índios não fossem ninguém. E aí chegaram os portugueses, e aí vieram e colonizaram o Brasil, aí descobriram o Brasil que estava coberto, não existia. Mentira. Aí quando você vai para os livros e para a história real, já existiam espanhóis no país. Muitos andinos do Peru frequentavam este país. Mas é o estigma de independência, de que eu conquisto, eu tomei, é meu, eu tenho, é tudo meu. Eu e você não fomos chamados para a independência, mas para a dependência. Lá no céu começou esse pensamento. Quando o inimigo das nossas almas disse, sabe de quê? Ser Deus não é muito difícil, já vi como que ele faz aí. Você é igual ele. E tomou a sua decisão de ser independente de Deus. E grande foi a sua queda. Você não precisa ser independente. Irmão, você não precisa orar sozinho. Você não precisa estar sozinho. Minha irmã, você não precisa sofrer sozinha. Compartilhe o seu sofrimento. Compartilhe a sua alegria, compartilhe as suas conquistas, compartilhe os seus anseios, compartilhe as suas necessidades, compartilhe as suas angústias. Ei, diante de você está a cruz, e a cruz fará com que você, quando abrir os olhos, veja que diante dela estarão milhares aos pés da cruz, dizendo, eu preciso, Senhor, de que o Senhor cuide das minhas necessidades, porque eu não posso ser independente. O caminho de Jacó era um caminho de alguém independente, que se valeu de uma mão sobre a cabeça, que o dizia que ele era abençoado e portanto ele não precisaria de mais nada. É mentira. Ele precisaria do seu irmão, ele precisaria dos seus amigos, ele precisaria da sua família, ele precisaria da sua igreja, ele precisaria do seu emprego, ele precisaria de todos, porque ele não poderia ser independente. Tire isso do seu coração, independência nunca mais. Olhe para quem está do seu lado, se você puder, não é obrigado, mas olhe e diga assim, eu preciso de você, meu irmão. Agora eu vou pedir algo mais sério. Diga isso para alguém que talvez você não diria facilmente. Olhe para esta pessoa. Se você puder, até se mova do seu lugar. Vá até ela e diga assim, eu preciso de você. Diga. Eu não sei, mas você sabe. Talvez você pensaria que jamais ia pensar dessa pessoa, ia precisar desta pessoa, mas você precisa desta pessoa. Esta pessoa também precisa de você. Eu preciso de você, meu amor. Eu preciso de você, eu necessito de você, eu careço de você, eu quero você, eu preciso de você, Maciel. Eu preciso de você, amada. Eu preciso de vocês, valentes. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você, minha irmã. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu necessito de você. Oh Senhor, eu não sou mais independente, eu sou agora dependente de Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti. E eu não preciso mais ser independente. Não, meu irmão, você não vai sofrer 7 anos, nem mais 7, nem mais 6. Por final ainda deram uma canja para ele. Mais 6 pelos animais, pelos bens materiais. 20 anos. Enganou o seu irmão uma vez. Essa história dos animais foi mudada 10 vezes.
Aí Jacó chega para Labão e diz assim: tu me enganou 10 vezes? Porque o inimigo não nos cansa de enganar, irmãos. Ele enganou o seu irmão uma vez, mas o seu sogro enganou ele 10 vezes. Irmão, canse de ser enganado. Canse. Diga: chega, eu não quero mais ser enganado. Eu quero estar indo na direção exata, a direção correta. Sabe o que aconteceu? Ele segurou o anjo. Falou: não, eu não vou te largar enquanto tu não me abençoar. Me larga, Jacó. Não, não vou te largar. E aquela luta, só ele no encontro dele com Deus, segurando e brigando. Não, me larga, me solta. Me larga, eu preciso voltar. Eu só vim trazer uma mensagem. Não, você não vai embora não. Eu preciso sair desse ciclo de sofrimento. Me abençoa. E o anjo disse assim: o dia está amanhecendo, eu preciso voltar. O anjo sacou de uma espada e feriu a sua perna, na juntura. Ele sentiu aquilo. E o anjo disse assim para ele: hoje o Senhor está mudando o teu nome. Os encontristas estão lembrando de alguma coisa? Jacó, enganador, suplantador, segurador de calcanhar, Deus está mudando o teu nome. Esse nome não te serve mais. A partir de agora, Jacó, tu serás chamado Israel, porque tu lutastes com Deus e prevalecesses. Ei, meu irmão, lute com Deus, não é contra Deus. Lute com Deus e prevaleça junto à vontade de Deus, porque Deus mudará o teu nome. Vamos ficar em pé um pouquinho? Coloca a mão no seu peito e diga assim: Jacó nunca mais. Diga: Jacó nunca mais. Diga: o meu nome mudou. Hoje eu me chamo Israel de Deus. Israel de Deus. Israel de Deus. Aleluia. A luta acaba, o homem sai manco. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos: depois de um encontro com Deus, não dá para andar mais do jeito que andávamos. Ei, sabe qual a necessidade de ser ferido pelo anjo? É que, arrastando de uma perna, a gente vai deixando as marcas. Amém? Agora você se chama Israel, e você vai deixando as marcas, e alguém vai sabendo por onde você passou, qual é o caminho que você trilhou. E aqueles que estão perdidos vão olhando e vão dizendo: este que lutou com Deus e prevaleceu, foi por aqui que ele passou. Foi por este caminho que ela passou. Foi por este caminho que ele passou. Ei, meu irmão, os passos de um homem santo e justo, ou os passos de uma mulher santa e justa, são confirmados pelo Senhor. Deus te fez agora uma marca, e esta marca fará com que o teu caminhar seja visto por aqueles que necessitam ser guiados pelo caminho da luz. Nesta noite, em nome do Senhor, eu profetizo homens e mulheres marcados, feridos na conjuntura, para que possam fazer a terra ser marcada, e por onde você passar, as almas, as pessoas, os perdidos saberão e te seguirão para a presença do Altíssimo. Louvado é o nome do Senhor.
Diga comigo, Peniel. Diga mais uma vez, Peniel. A palavra El está sempre associado ao Deus dos hebreus. A palavra El está sempre associado a Deus, ao Deus Jeová, ou Deus Yahvé. Toda vez que eles falam Peniel, eles estão querendo dizer lugar aonde se encontra com Deus, o lugar aonde Deus se manifesta. Nesta noite, faça com que a tua vida se torne Peniel. Diga comigo assim: eu sou o Peniel de Deus. Diga: eu sou o lugar aonde o Senhor se encontrará comigo. Em o nome do Senhor Jesus, levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto. Isso aqui não é manifestação emocional. Isso aqui é para que você realmente possa entender que o Deus a qual você serve, está olhando para as suas mãos e contemplando as suas obras. Ei, encontrista, sabe aquelas manchas que estavam nas tuas mãos? Foram limpas pelo sangue de Jesus. Hoje você não precisa se envergonhar, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor contempla as tuas obras. Em o nome de Jesus, sofrimento nunca mais, agonia nunca mais. A partir de agora, você está disposto a vencer todos os desafios, porque você luta com Deus e prevalece. Porque você luta com Deus e prevalece. Ei, não lute contra Deus, lute com Deus. Você luta com Deus e prevalece. O teu Deus está contigo, o teu Deus caminha contigo, o teu Deus vai marcando contigo o caminho, e você certamente levará essa experiência, porque nunca mais, Jacó, nunca mais, diga comigo, Jacó, nunca mais, Jacó, nunca mais, o meu nome foi mudado, o Senhor mudou minha história. Hoje eu me chamo Israel. Aplauda o Senhor. Você é o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. Você pode dizer um amém ainda? Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Como é bom estar sentindo esta presença gloriosa. Glória a Deus. É tão bom estar aqui, queridos. Cadê o meu pastor? Berô, por favor. Obrigado, Berô. Obrigado por me servir. Obrigado.